Nota Air é uma unidade aérea pública, é uma aviação de Estado. Eu não comecei com a intenção de ser mecânico de aeronaves e nem de policial militar. Tá freada pra ajudar. Ah, não, tá. Foi um desejo que surgiu ao longo do tempo. Eu tinha vontade de seguir a carreira de piloto. Isso daqui a gente faz direto. Isso faz parte da manuta. Esses dados aqui a gente pega eles. Pode vir com reset. E em determinado momento da minha vida eu consegui a oportunidade de fazer um curso técnico em manutenção de aeronaves. Isso me deu um norte maior, até cogitei mais na questão de ser piloto. Gostei mais da manutenção, que eu tenho uma afinidade, né? Eu venho de uma família de militares, então eu tenho avô, pai, irmão, meu irmão é major também da minha turma, e tios, primos, então eu venho de uma família de militares, então esse desejo sempre existiu. Eu sempre admirei por ver o trabalho do meu pai desde pequena, então assim, sempre acompanhei o quanto ele sentia amor pelo militarismo, pelo trabalho dele, então isso sempre me incentivou muito, me inspirou. Meu pai é uma grande inspiração, então por causa disso que eu e meu irmão resolvemos seguir na carreira militar. A minha história começou fazendo pré-vestibular para tentar o CFO, lá em 1995. Entrei na Academia de Polícia Militar em 96 e formei em 98, fui declarado aspirante oficial e aí, daí em diante fui seguindo a carreira. Segundo tenente, primeiro tenente. E em um dado momento da carreira fui convidado para vir trabalhar na Casa Militar, onde se encontra o Nota Air. O Nota Air hoje, todos sabem que não é da Polícia Militar. Ele é da Casa Militar, ele atende diretamente às várias forças de segurança e defesa civil. Então a gente conta com pessoas aqui da Polícia Militar, como eu, pessoas do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e mais recentemente da Polícia Penal. Então a intenção, a ideia do Nota Air é essa, uma integração de forças para atender cada vez melhor a população. Eu nunca pensei em ser piloto, minha vocação era nenhuma, né? Eu trabalhava, né, como um tenente que fez o concurso, né, de formação de oficiais. Eu trabalhava num batalhão lá de missões especiais e aí surgiu a oportunidade de chamar novos pilotos para servir no Nota Air. Me fizeram o convite. No primeiro momento eu fiquei sem saber se eu queria, se eu não queria, não tinha pretensão nenhuma de ser piloto. E aí perguntando para os amigos, né, perguntando para o pessoal que trabalhava comigo, eu falei assim, a única coisa que pode acontecer é você não se adaptar e voltar para o BML, para a sua equipe, onde você está já estabilizado. E aí eu vim começar a fazer os cursos, comecei em abril de 2009, 21 de abril de 2009. Já se passaram 17 anos e eu continuo, né, nessa atividade aérea por esse longo período aí. Eu não imaginava nunca ser piloto, né, e apareceu a oportunidade, como eu disse, isso em 2009, exatamente em 2009. Eu recebi a notícia que haveria um processo seletivo para 6 pilotos.
eu me candidatei e conquistei uma vaga. Em 2011 eu fui transferido para o Nota E, literalmente. Então eu comecei a trilhar o caminho da pilotagem. Nesses 20 anos, né, aqui, desde 2006, quando nós chegamos aqui, o grupamento não era nem Nota E, né? Era chamado, no caso GRAER, era o mais enxuto, né? Fazíamos as mesmas missões, porém com efetivo menor, tanto na parte de pilotos como os operadores. E ao longo desses anos a gente viu um crescimento, né? Organizacional, estrutural, né? Até nível de mais, no caso aeronaves, né? Então, quer dizer, as missões em si aumentaram muito, né? E a gente sentiu isso aí, esse aumento do efetivo, das missões, né? E a cada dia as missões aumentam mais, né? Principalmente as de aeromédicas, né? Nós vamos daqui a pouco decolar para um voo de instrução, né? De cheque de um piloto que está iniciando a carreira dele. Então, assim que o helicóptero acionar os motores, já não existe instrução e não existe voo real. Todo voo é uma missão real, mesmo que seja de uma instrução de adaptação a um piloto recém-chegado. Então tem todos os seus perigos, tem todos os seus riscos ali voltados ali pelo voo. Cada missão é única, literalmente. Parece uma frase clichê, mas não é. Cada missão é única porque, assim, vem os detalhes, um resgate, então cada um tem o seu nível de dificuldade, então, assim, tem as peculiaridades, como é que você vai fazer, a tripulação também é diferente. Num dia hoje eu estou de serviço com um copiloto, amanhã eu vou estar de serviço com outro. Então, assim, os operadores mudam, a equipe de manutenção muda. Então, você adequar todo mundo, você ajustar toda a equipe para a estrutura, para que você realmente consiga convergir para o único objetivo, que é o sucesso da missão. Então, isso é algo complexo realmente de gerenciar. Então, não posso falar assim que tem uma missão mais difícil. Muitas vezes acontece da missão que a gente acha que é tranquila e ela, no decorrer, se mostra complexa. A carreira de piloto é uma coisa que eu tinha vontade, eu sempre gostei muito de avião. Então o helicóptero também era uma coisa que não era muito assim a minha praia. Então o avião me chamava muita atenção, eu queria ser piloto de avião e ainda tenho essa vontade de pilotar, não profissionalmente. Então futuramente aí as coisas estabilizando e tal, eu vou tentar fazer de tudo para me conseguir realizar esse sonho que é pilotar um avião, dominar uma máquina, eu acho bacana. Então, a manutenção de aeronaves começa, a segurança, na verdade, na aviação, no meu ponto de vista, começa na manutenção. Você tendo a manutenção bem feita, uma máquina manutenida, com suas inspeções em dia, dificilmente você vai ter um acidente por conta de uma pane na aeronave, uma pane mecânica, né? Porque se você for olhar, fatalidades acontecem e uma peça pode, por fadiga, se romper e tal, e você acontecer um acidente, igual existe em vários casos. Só que a manutenção tá para prever isso, para conseguir minimizar qualquer possibilidade que tenha de haver um acidente. Você fazendo as inspeções periódicas, as inspeções preventivas antes de deixar o componente perder a sua vida útil, né? Ele não ficar mais disponível. Primordial, no meu ponto de vista, você cuidar da máquina para você ter ela disponível para voar com segurança. Não existe margem de erro, é zero. Você, por exemplo, você vai mexer num componente grande, uma pá do rotor principal,
que existem vários sistemas aeronáveis que ele tem redundância. Se você tem um, se você tem dois, né, perdeu um, você continua com um. Então você está mexendo num conjunto de comando, por exemplo, uma pá do rotor de cauda, uma inspeção ali, que ela é primordial e não tem um backup, então não tem margem de erro, né? Tem que ser excelência em critério, excelência na manutenção, em ser técnico e também margem de erro não tem. Tem alguns critérios no manual. O manual ele te dá várias, por exemplo, se você tem um componente que tem uma trinca, o manual ele te fala, ó, a trinca, dependendo do componente, a trinca pode existir, só que ela tem que ser monitorada. Assim, só que não para componente crítico, né? Tô falando isso de uma superfície que não exige esforço nela, uma carenagem, alguma coisa do tipo. Um componente crítico que a gente vira e mexe a gente encontra aqui, que ele é um material de desgaste que realmente acontece de a gente achar. Na tesoura do rotor principal você consegue encontrar ranhuras numa parte que ele não pode ter nada, que senão vai ter um atrito excessivo, aumentar a temperatura e talvez travar o comando. Então ali a gente já identifica e já identifiquei bastante, né? Isso eu tenho certeza, se passasse na próxima inspeção, talvez não chegaria a aeronave, não daria conta, né, de voar até lá. Freio rotor solto toda a O pessoal realmente tem uma visão muito positiva, porque muitas vezes o aeromédico, hoje já fizemos 2 aeromédicos, quando vê o helicóptero chegando, eles veem, é o socorro que vem do céu, é o socorro. A gente trabalha nas várias frentes que o Estado tem obrigação de atender a população. E a gente é mais um braço do Estado. A gente atua apoiando as polícias militar, civil, penal, científica. A gente atua apoiando o Corpo de Bombeiros. A gente atua apoiando a Marinha. A gente tem uma equipe do SAMU aqui dentro, diuturnamente, para atender a população, seja em resgates, acidentes em rodovias ou transporte de enfermos. A gente também trabalha junto com a Secretaria de Saúde no que tange a captação de órgãos. Então, mais recentemente, a gente também está com algumas missões relacionadas à polilaminina, né? A gente está levando médicos para fazer a aplicação dessa proteína para dar uma esperança a algumas pessoas, né, que infelizmente perderam seus movimentos. O objetivo maior aqui no Notaé, com as reformas que nós fizemos aqui, tanto na sede administrativa quanto no hangar, helipontos, área de manobras, é justamente com esse objetivo, reduzir o tempo-resposta para a gente chegar mais rápido a quem precisa, para que as pessoas se sintam acolhidas pelo Estado do Espírito Santo, através do Notaé, através das pessoas que trabalham aqui, oriundas das polícias, do Corpo de Bombeiro e do SAMU. Então a gente lembra, né, até por causa da história, né, do livro, né, Anjos Altazes, que a gente conta os relatos, né, dos resgates, né, dos salvamentos naquele período de dezembro de 2013, que ficou marcado muito na nossa memória, e a gente conseguiu materializar isso através da escrita. Em 2019 também houve chuvas em Santa Leopoldina. Eu lembro que uma casa foi soterrada e uma família estava dentro dessa casa. O pai até protegeu a esposa e o filhinho. Nós tivemos a oportunidade de pousar do lado dessa casa, já totalmente destruída, né, pela terra que desceu do morro sobre a casa deles, que era uma boa estrutura de casa, inclusive, mas não suportou a violência da chuva naquele dia. E a gente conseguiu resgatar a mãe e o filho. E me marcou muito, porque eu também tenho filhos, né? Então, quando envolve criança, você às vezes fica fazendo alguns comparativos
e isso mexe com a gente. E aquele garotinho, em dado momento, ele conversou comigo, me pediu um suco de uva, né? Por coincidência, meus filhos sempre tomaram suco de uva, né? Então tudo fazia uma relação assim. Ah, eu posso tomar um suco de uva, tio? Não, calma, depois você toma, vamos passear de helicóptero primeiro. Ele estava consciente, ao lado da mãe, a gente estava utilizando até o BK, que é um biturbina, que ajuda muito nessas operações de mau tempo, e a gente ainda tem a possibilidade de trazer 2 vítimas, 2 pacientes simultaneamente. Então foi o que a gente fez, a gente trouxe a mãe e o filho, que infelizmente o pai veio a falecer, protegendo ambos, protegendo a sua família. Ele abraçou, sentiu toda a carga da sua ferramenta em suas costas e conseguiu proteger tanto o filho quanto a esposa. E infelizmente, depois dele internado alguns dias, ele também não suportou e acabou falecendo. Então isso aí marcou no dia e marcou depois também dessa notícia trágica e triste, né? Apenas a mãe sobreviveu, graças a Deus, mas a perda do garotinho ali acabou mexendo um pouquinho com a gente. Dentro dessas ocorrências que a gente presenciou, podemos dizer, em matéria de volume, foi as enchentes de 2013, final de 2013 para 2014, né? Como eu falei, em matéria de volume, foram várias situações ali, a cada dia a gente presenciava missões diferenciadas. Mas essa me marcou muito, não a mim como acho que a maioria, mas a mais recente foi em 2024, a enchente de Mimoso, aonde a minha equipe chegou primeiro, começou a chover muito forte numa sexta-feira e já havia muitos informes de lá, precisando do auxílio do nosso grupamento, né? Foi até difícil chegar lá no sábado, levamos um tempo considerável, né? E quando conseguimos chegar, uma das primeiras missões lá foi resgatar 2 bombeiros que estavam tentando chegar em uma casa onde o rio já estava num volume muito grande. Eles com o barco deles, o barco virou e um dos bombeiros ficaram presos em uma árvore. O primeiro resgate que a gente fez, dos 36 resgates naquele dia que a nossa tripulação fez. Eu sempre digo que é a última. Então, assim, são tantas missões. Por exemplo, recentemente fiz um resgate no Pico da Bandeira, as chuvas em Mimoso do Sul, em março de 2024. Eu sempre cito porque, assim, você vai para um local onde você vê pessoas que perderam tudo e que você, literalmente, eu não vou dizer o último, você é o único recurso. A gente chegou a lugares onde as equipes terrestres não chegariam para tirar pessoas que precisavam de tratamento, gestantes, vítimas que precisavam de tratamento de hemodiálise, para levar medicação, para levar alimento, água, porque as pontes caíram, porque não tinha como passar nas estradas. Então, assim, você vê que você é o único recurso disponível naquela situação, marca muito, porque você volta para casa, para o conforto da sua casa, e você lembra todo mundo que ficou ali, desabrigado, naquela situação de vulnerabilidade. Isso marca muito. Teve uma situação de chuvas em Cariacica, onde eu estava, e a gente foi tirar a família. Toda a família já estava na laje. E quando a gente chegou, com o operador no cesto, e a família queria jogar o bebê, salvar o bebê dentro do cesto, num ato desesperado de salvar a criança. Então, quando você vê isso, e foi dando o horário do pôr do sol, que é um limitador para esse tipo de manobra nosso, e a gente sempre falava assim, mas a gente via que as pessoas precisavam, não dá para fazer mais um resgate, mais uma extração. Então a gente se solidariza tanto, a empatia é tão grande, a vontade de ajudar e de servir ao próximo, que a gente fica assim, não dá para fazer mais um, até o limite mesmo da luz possível. Uma das experiências que me marcou bastante foi logo quando eu iniciei no comandamento da aeronave, eu estava voando só, né? Fui fazer um atendimento em Colatina e era uma criança. E a mãe tinha, por algum aspecto, queimado a criança. Então, assim, inicialmente, por ser criança e por ser aquele fato da mãe ter colocado fogo na criança, me marcou bastante. Então, foi uma ocorrência, assim, que eu senti a questão do sentimento, né? Me coloquei no lugar da criança, a mãe fazer isso, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha que me concentrar no voo para prestar o melhor serviço para aquela criança, né? Levar ela para um local de atendimento o mais rápido possível. Eu me considero um técnico de uma seleção de craques, né? Como eu falei, inicialmente eu disse time, mas eu tenho que elevar o nível porque não é um time qualquer.
São pessoas muito bem capacitadas, do soldado aos tenentes-coronéis que nós temos aqui. São pessoas muito bem treinadas, muito bem capacitadas, como disse, e dedicadas ao serviço. E a gente precisa que isso aconteça para que a gente consiga realmente atender da melhor forma a população. Porque as aeronaves estão voando, atividade fim, né? Como um amigo meu, o ex-comandante do Nota Air, o Coronel Quintela, dizia, voar é a cereja do bolo, mas ali tem um bolo, tem a massa, tem um recheio, e tudo isso que está ali abaixo da cerejinha, que é voar, é feito por pessoas comuns, pessoas humildes, pessoas que estão ali fazendo o seu máximo para que a gente consiga realmente atender da melhor forma possível a população capixaba, no menor tempo-resposta, que esse é o grande X da questão. Meu amigo, Tenente Coronel Christian, amigo desses 30 anos nós convivemos 29 anos, desde a Academia de Formação de Oficiais, depois profissionalmente a gente se encontrou em 2006 na Casa Militar, em 2009 no curso. Então, como eu fico feliz, primeiro de ter tido você do meu lado, com tanta lealdade, tanta entrega, em todos esses anos do Nota R, independente da função que nós exercíamos. E agora, como eu estou feliz de ver você assumindo essa unidade para continuar todo esse trabalho que nós fizemos juntos com essa equipe maravilhosa. Homenagem ao Coronel PM Daniel Madeira Quintela, amigo. Quintela, os servidores do Núcleo de Operações de Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar do Espírito Santo reconhecem a sua dedicação, entrega pelos 14 anos de atuação como piloto e nos últimos 2 anos e 4 meses como comandante do núcleo. Seu profissionalismo, liderança e compromisso em servir a população capixaba deixam um legado que inspira todos que tiveram a oportunidade e a honra de trabalhar ao seu lado, como eu, a fim de tornar o Nota R uma aviação de Estado. Em nossas asas, força e esperança. Parabéns, Quintela. Ter servido ao Nota E e principalmente nesses últimos anos, ter participado ativamente desse processo de crescimento, de consolidação, de expansão da unidade, é um motivo de muita honra, muita gratidão ter tido essa oportunidade. Eu agradeço a confiança que foi depositada em mim pelos meus comandantes, ao apoio dos colegas que estavam no Nota E, muita gratidão, muita alegria, né? E da minha casa, eu moro próximo à rota saída e chegada para o Nota E das aeronaves. Eu fico ouvindo, né? Cada decolagem, cada pouso, e meus filhos, minha esposa falam brincando: papai, qual é a aeronave? Eu falei: isso é um esquilo, pode ser o Arpia 02, o Arpia 6 e o Arpia 8. Passando em outro momento, o barulho é totalmente diferente, característico, né? Para nós pilotos. Fala: esse aí são os novos helicópteros, ou é o Arpia 9 ou é o Arpia 10, né? Ele tem um rotor de cauda protegido, chamado Fenestron, que além de bonito, ele tem um ruído característico, menor também. E o biturbina, o H145, o Arpia 7, também tem outro som. Eu tenho essa alegria de chegar próximo lá à varanda, ficar procurando, às vezes não dá para ver, né? Porque eu moro em prédio, ele está passando em cima, alto, mas dá para ouvir. Enfim, é uma alegria, e a vocês que ficam aí, sucesso, que Deus os abençoe, continuem, porque a sociedade está aqui fora batendo palma, e eu bato palma também para o Nota E. Um grande abraço. A gente é uma família, cada um aqui a gente se conhece bastante, a maioria do oficial superior ao soldado, a gente tem uma relação boa de amizade, a gente tem um profissionalismo também, cada um sabe da sua função, a gente consegue apontar o lado positivo de cada um, a gente consegue ali, independente também do grau hierárquico, apontar para a pessoa algum ponto, alguma coisa que tem que melhorar daqui dali, a gente tem essa liberdade, então você vê que é um grupamento bem unido e bem eficiente em prestar um bom serviço para a sociedade. Quando eu entrei no Nota E, em 2017, eu cheguei aqui, tinha um capitão Marcelo, que ele escreveu um livro
contando sobre a vida dele aqui, o tempo de operação, a situação de operação lá em Soretama, enchentes, enfim. E eu queria contar também a minha vivência que eu tinha aqui na Nota E, de manutenção. Para mim é um orgulho muito grande estar hoje vestindo essa farda verde, isso também é bastante relevante. Então eu queria contar de alguma forma. E eu pensei, cara, livro é bacana, só que dá mais trabalho, não sei. E eu começando a estudar, pesquisando, internet é um mundo que dá para você divulgar o trabalho. Falei, bicho, eu vou pra internet. Aí comecei a gravar um videozinho ou outro, colocar no YouTube e tal. Aí começou a crescer, eu tive alguns vídeos que viralizaram, tive vídeo com 4 milhões de visualização, tive vídeo no Instagram com 1,5 milhão. Aí pessoal gostando do trabalho e tal. Eu fui nessa pegada, hoje eu tenho, somando tudo aí, umas 50, 60 mil pessoas, seguidores, né? E é bem legal, eu acho bacana. Só tô meio devagar, mas eu vou voltar a gravar vídeo. Esse treinamento faz parte da competência básica do operador aerotático, que é fazer uma atividade de rapel, e como é uma atividade crítica, você tem que manter sempre atualizado pequenos procedimentos para que nada ocorra de errado lá em cima na hora de uma operação real, né? A gente tem a nossa rotina de treinamento, hoje foi espontâneo porque o tripulante pediu, quando o tripulante pede instrução, você não pode negar. Aquela virada sua aí, se você fizer isso na aeronave no radar de demonstração, meu irmão, mentaliza no centro. Vertical. Isso, vertical. Isso simula uma descida via rapel. Essa é uma condição que a aeronave não pode pousar e a gente precisa colocar homens no terreno. E o rapel é uma alternativa. Aqui eu posso descer de rapel o quanto for, não sai. Eu posso ancorar isso aqui e descer. Mas se eu puxar aqui, ó, eu tiro uma, tiro outra e vou embora. Eu sou um alpinista, eu vou escalar o Everest. Eu já vou jogar o Everest é mais de 8 mil metros. Eu vou levar 8 mil metros de corda. Então leva uma corda. Não tem corda, nem dá para levar. Então leva ali, o alpinista leva 50, no máximo 100 metros, de uma corda diferenciada, que é específico para aquilo. Então ele faz tipo de amarrações. Ele geralmente faz essa. Você está vendo que eu fiz um conjunto de nós. O alpinista, tá, gente? Ele vai descer nessa aqui, ó. Tenta puxar. Puxa com toda a sua força. Pode puxar. Você vai tirar essa base e vai. Quando ele chega no local, agora puxa essa com força. Vai. Puxa. Então eu posso subir ou descer assim, num lugar alto usando somente uma corda mínima. A gente tem que agradecer sempre as mensagens, né, de incentivo, de apoio, que reconhecem, né, o Nota E, tanto todo o efetivo do Nota E, como um grupamento de excelência diante das instituições públicas, né? Saibam que, mesmo que eu não esteja aqui, mas o trabalho vai continuar, né, porque é um trabalho em conjunto, não depende só apenas de uma pessoa, não depende apenas do piloto, depende, né, de uma equipe hoje que ela é composta por vários profissionais e a tendência, né, é que a gente expanda o serviço do Nota E para todo o Espírito Santo de uma forma cada vez mais eficiente. Está trazendo, né, para a população esse grau de eficiência, né, que o Nota E tem acumulado ao longo dos seus 34 anos. A nossa frase, o nosso lema é o que eu acho de mais bonito e eu acho que reflete tudo. Nota E, em nossas asas, força e esperança. A mensagem que eu deixo para os que estão aqui e que vão ficar é que vivam um dia após o outro como se fosse o primeiro dia, para não cair na rotina.
A aviação não é rotina. A aviação lá em cima não é igual um carro, que você deu o problema, você tem um acostamento. Lá em cima não tem isso. Então, você tem que estar ligado, focado em tudo. Nós estamos em um lugar que não nos pertence. Lá em cima é o ar. Nós temos um pássaro, nós temos uma lei da gravidade que vai te puxar você para baixo. Por isso que a gente depende muito até da parte da mecânica, dos mecânicos. É tudo uma engrenagem. Nós temos que confiar um no outro. Se a gente está lá em cima porque a manutenção aqui deixou a gente voar. Por qualquer coisa, mínima que for, a gente não voa. Nós dependemos deles. E a mensagem que eu deixo para os que estão chegando, que se espelhem nas coisas boas, né? Tirem fruto, extraiam dos mais antigos tudo que for necessário. Porque amanhã ou depois a gente passa, a gente não vai estar aqui. Uma hora chega, uma hora cansa. Então não tentem fazer nada fora da caixa. Fora do envelope, a gente tem esse termo, dentro do envelope. Não se inventa nada na aviação. Se faz procedimentos, cumpre-se protocolos. Então isso aí eu deixo esse recado para a nova geração. Eu lembro que eu já conversei com algumas pessoas do meu meio que eu convivia, principalmente do meu bairro. E eu lembro que eu falei para eles questão de estudar, que eles perguntavam se era difícil e tal. Então, o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida e o que a gente corre atrás também em ser técnico em alguma área faz total diferença. Hoje eu só estou aqui por conta do meu conhecimento e que eu sacrifiquei parte do meu tempo, tirei do lazer e tal, para me estudar e chegar até aqui. Então, eu atribuo muito a isso e se eu pudesse deixar um recado aí, principalmente para a juventude, estudem, correm atrás de conhecimento, que isso daqui também não é nada, mas eu tenho vontade de chegar mais longe, eu continuo estudando para me alcançar patamares maiores. Uma frase para resumir o Nota Air, na verdade eu vou dizer duas, que são dois lemas que a gente carrega aqui, né? O Nota Air é uma aviação de Estado. Né? Parece bobo essa frase, mas não é boba não, é uma aviação de Estado para atender a população. A função do Estado é acolher, atender a população. Então, por isso que o Nota Air é uma aviação de Estado. E um outro lema que a gente usa muito em nossas redes sociais é que em nossas asas, força e esperança. Então, a gente sempre leva isso nas asas rotativas das aeronaves, a força de cada um que fez a aeronave voar, de cada um que está pilotando a aeronave, de cada um que está ali atrás ajudando a fazer a ocorrência mais exitosa possível, para que a gente leve a esperança para quem realmente precisa. Nota Air é uma aviação de Estado.
nossas asas força e esperança.